nós estamos no tempo da quaresma, é um deserto interior. Então o Senhor nos convida a irmos deserto adentro, e Ele chegou no monte de Deus, o Horebe. Hoje para nós o monte é a espiritualidade. Aquele que reza, sobe. Aquele que não reza, desce. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queria falar sobre Moisés. Moisés, que fugiu da morte pela esperteza da sua mãe, que pediu para colocá-lo num cestinho de junco, e no rio Nilo despertou a atenção da filha do faraó, que ali se banhava. Ela, vendo aquele cestinho, pediu que o seu servo trouxesse. Hora que apresenta para ela aquele cesto, ela tem um manto. Hora que ela tira o manto, ali está um bebezinho. Este bebê é Moisés. Já é o início da história da libertação. Tudo precisava que acontecesse assim. A irmã de Moisés observava tudo de longe. Quando viu que a princesa pegou o neném, a princesa disse para o servo: mas como que vamos alimentar este neném? Como que vai dar de mamar para ele? Nisso aparece a irmã dele. Olha, escutei o que você disse. Eu conheço uma mulher que acabou de dar à luz. Ela poderia alimentar esta criança, e quando ele desmamar, você o leva para o palácio. Então aquela mulher, a princesa, entrega Moisés sem saber para sua irmã, e a irmã volta para que a mãe o amamentasse. Terminado este período, ele é acolhido pela princesa no castelo e é criado como um egípcio, vivendo e vestindo como um egípcio. A história na Bíblia não relata, mas dá para entender que neste meio tempo ele descobre que ele não é egípcio, mas que ele é um israelita, mas criado no palácio. E ali ele tem um relacionamento de ajuda para com a sua família e para com aqueles que eram escravos no Egito. Dois fatos aconteceram. Primeiro, certa vez, Moisés, ele viu um egípcio maltratando um israelita. Ele tenta intervir, aquele egípcio não obedece, eles lutam, e Moisés acaba matando aquele egípcio. Ele vai enterrá-lo e dispensa o israelita. Pouco tempo depois, há uma briga novamente de um egípcio com o israelita. Moisés chega e o egípcio diz: olha, quem te vê juiz da nossa briga aqui? Ou você falar comigo, ou o que você fez com aquele outro egípcio? Então Moisés descobriu nesta fala que as pessoas já estavam sabendo a verdade. E ele teme voltar para o castelo, não é? E ser preso e morto pelo faraó. Então ele foge. Uma viagem longa, ele quase morre, mas aí lá no fim ele é encontrado por uma filha de um homem chamado Jetro. É porque a menina chegar para dar de bebê para o rebanho, ela tinha que esperar todos os homens primeiro. Nesse dia, Moisés abriu o caminho para ela, deu de beber ao rebanho primeiro, e ela chega em casa mais cedo. E o Jetro só tinha filhas, e não tinha nenhum rapaz não. Aí ele olha para ela e fala: minha filha, mas você chegou hoje muito cedo? Ela falou assim: pai, conheci um rapaz. Quer dizer, ela já estava interessada em Moisés, né? Conheci um rapaz tão bonito, solteiro, forte. Ele deu de beber ao rebanho primeiro, por isso eu cheguei cedo. O pai daquela moça viu que poderia ser um partido para ela, porque ele não tinha filho. Falou: olha, traga ele para almoçar aqui. Ah, papai, se o senhor quer, eu quero. Tá vendo? Se papai quer, eu quero. Ela vai e volta, chama Moisés, e ali naquele convívio da mesa, ele lhe concede a mão da sua filha. E Moisés trabalhou anos cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Para não resumir muito a história, né? É nesse contexto que começa a leitura da missa de hoje, a primeira leitura. Moisés, ele está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele era sacerdote de Madiã. E ele levou o rebanho deserto adentro. Ele vai além do deserto. Olha que bonito. Nós estamos no tempo da quaresma. É um deserto interior.
Então o Senhor nos convida a irmos deserto adentro, e ele chegou no monte de Deus, o Horebe. Hoje para nós o monte é a espiritualidade. Aquele que reza, sobe. Aquele que não reza, desce. Então nós somos chamados a estar no monte Horebe com Moisés. Semana passada nós estávamos no monte Tabor, onde Cristo se transfigurou. Bonito isso. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. O fogo do amor de Deus. O fogo que quer queimar não as nossas roupas, mas a face desnuda do nosso ser. É o fogo abrasador, o fogo do amor de Deus. Isso estava no meio de uma sarça. Moisés viu a sarça pegando fogo, até aí era normal. Ele olha para o outro lado, mas quando ele olha para a sarça de novo, ele vê que o fogo estava na sarça, mas o fogo não queimava a sarça não se consumia. Moisés, ele tem interesse, ele pensa, ele quer saber os detalhes. A Bíblia diz: vou aproximar-me desta visão extraordinária. Guarde uma coisa: Deus não é um problema a resolver, Ele é um mistério a descobrir. Deus nos convida, assim como Moisés, a nos aproximar dEle. Quantas pessoas estão longe? Moisés, quando vê aquela sarça, ele se aproxima. O Senhor nos chama: vinde, vinde, vós que estáis cansados e fatigados, vinde. Então ele se aproxima para ver, porque a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. Veja que não é Deus quem procura, que não é Moisés quem procura Deus, é Deus que procura Moisés. A iniciativa é de Deus. Quando você procura a Deus na missa, quando você procura a Deus no momento de oração, quando você procura a Deus no jejum quaresmal, na abstinência, na mortificação, quando você se aproxima de Deus, não é você o primeiro interessado, é Deus. A iniciativa é de Deus. E Deus não vê Moisés aproximando e pergunta assim: quem vem lá? Podia ser. Quem é você? Não. Deus, ele diz: Moisés. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus, ele diz: Padre Christian, Maria das Graças, Pedro, Rodrigo, Glória. Chamar pelo nome é sinal que conhece. Deus olhava para Moisés. Deus viu aquele bebezinho no cesto de junco. Deus viu aquele bebê crescer no palácio, como egípcio fosse. Deus viu Moisés defender aquele egípcio. Deus viu a sua fuga, a sua quase morte. Deus viu o rebanho de Jetro. Deus conhecia a história de Moisés. Ele conhece você, ele conhece a sua história, e por isso ele te chama: Moisés, Moisés. E o que Moisés respondeu? Aqui estou. Disponibilidade, humildade, pobreza na presença de Deus. Quando Deus te chama, você responde: aqui estou. Nós ouvimos Deus nos chamar. Um outro texto bonito: Samuel, Samuel. Aí o profeta ensina, né? Olha, quando você escutar te chamando, responda assim: fala, Senhor, teu servo te escuta. As respostas parecem a mesma coisa, né? Samuel, aqui estou. Moisés, estou aqui, Senhor, fala, fala. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Moisés estava como ser pecador, se aproximando da santidade de Deus. O que significa sandália? Hoje, tênis,
sapato, rasteirinha. O que significa isso? O que significa tirar a sandália, tirar o sapato, tirar o tênis? É não ter nada que te separe da terra santa. Coloque os teus pés nesta terra, porque esta terra é você. Lembra de que tu és pó e a esse pó voltarás. Quando a Bíblia diz aqui terra santa, do hebraico, Adamá, terra santa, Adamá. Quem nasce da Adamá se chama Adamá. Adamá é a terra. Quem nasce da terra, Adão. Então, Deus está vendo Moisés como um novo homem. Um homem descalço. Um homem que pisa na terra santa. Um homem que responde a Deus. Um homem que é procurado por Deus. E Deus vai dizer para ele quem ele é. Deus olhou para Moisés. E Deus sabia quem Moisés era. Mas Moisés não sabia quem Deus era. Tanto que ele foi curioso. Aí Deus vai se apresentar. Eu sou o Deus dos teus pais. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Bonito isso. Quando você se aproxima de Deus, Deus se revela a você. Quanto mais você reza, mais você quer rezar. Quanto mais você entra no coração de Deus, mais você quer ali buscar. Quando Moisés escutou que não era um fogo, mas que era Deus, Moisés cai com o rosto por terra. Moisés cobre o rosto. Eu não posso ver Deus, eu sou pecador. Ele cobriu o rosto, porque não podia olhar para Deus. E Deus vai dizer para ele, por que Deus está ali? Eu ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos, e desci para libertá-los das mãos dos egípcios. Meus irmãos, chega mais. Deus conhece o seu sofrimento, e Ele ouve a sua oração. Aquele povo do Egito, quantas vezes eles rezaram: oh meu Deus, olha para o nosso sofrimento, veja as nossas lágrimas, nós que apanhamos, nós que somos escravos. Pode demorar, mas Deus, Ele está ouvindo, Deus, Ele está vendo, Ele conhece os seus sofrimentos e Ele vai te libertar. As pessoas que te fazem mal, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que quiseram destruir seu casamento, separar a sua família, Deus está vendo. Deus está ouvindo a conversa dessas pessoas. Deus conhece o que essas pessoas estão fazendo para você, causando sofrimento a você, e Deus vai te libertar. Essa palavra que Deus diz para Moisés, Ele diz a mim e a você. Você está sofrendo? Você foi traído? Estão te julgando? Te abandonaram? Eu estou vendo a sua aflição. Eu estou ouvindo a sua oração. Eu conheço o seu sofrimento. E eu estou aqui para te libertar. Daqui a pouquinho, nós vamos expor o Santíssimo Sacramento. Nós vamos pedir ao Senhor, o Senhor que me vê, que me ouve, que me conhece, liberta-me, liberta-me. Ô, gente, não sei vocês que aqui estão e você que está em casa, estou falando de mim. Eu, se fosse Moisés, com tudo aquilo que aconteceu no Egito, meu filho, eu queria ir para qualquer lugar, menos para o Egito. Eu voltar para o Egito, não sou doido, eu voltar para o Egito, eles vão, ó. Deus é demais, né, gente? Ele manda, a gente não quer ir. Moisés, aqui estou. Eu sou Deus, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu escolhi você, porque você já conhece, você sabe como que é, você já esteve lá dentro, você sabe como que é o jogo ali. Você vai ser instrumento de libertação, você vai lá libertar o seu povo. E Moisés responde: sim, eu irei aos filhos de Israel. Gente, Deus precisa de pessoas como Moisés. Deus precisa hoje na igreja, na sua família,
de pessoas com coração de Moisés, que já passaram muita coisa na vida, que já sofreram, que já fugiram, mas que estão dispostos a realizar a vontade de Deus, seja ela qual for, até no lugar que você não deseja. E não se esqueça de uma coisa que eu vou dizer para você agora. Qual é o seu Egito? É aí que Deus te quer. Ah, padre, onde eu trabalho eu vou te contar. Mais que inveja, que competição, é o seu Egito. Vá, Moisés, seja luz onde você trabalha, seja sal onde você está, seja fermento no coração dessas pessoas. Não, padre, onde eu moro, pelo amor de Deus, não aguento meus vizinhos. Ô, povo, eu tô doido. Não, é aí o seu Egito. Talvez o seu Egito seja o seu marido, talvez o seu Egito seja a sua esposa, talvez o seu Egito seja os seus filhos. Talvez o seu coração seja este Egito, onde você precisa estar mais, levando um Deus libertador. Deus que me vê, Deus que me ouve, Deus que me conhece, Deus que me liberta. Jesus não te colocou onde você está para destruir, mas para libertar. O seu jeito de estar neste Egito, libertando as pessoas que você ama, é pela força da oração, pela força da intercessão e também pelo testemunho de vida. Eu assisti um filme bíblico, né? Quando Moisés, ele volta para o Egito, ele volta com uma roupa de israelita, com um cajado na mão. A hora que ele chega na porta do palácio, os soldados estão lá e falam assim: quem és tu? Ele responde: eu sou Moisés. Bonito isso. A hora que ele chega perto da sarça, Deus disse: eu sou. Aí Moisés diz: eu sou Moisés. Eu estou aqui no nome daquele que é. Quem eu vou dizer, Senhor, que me enviou? Diga que aquele que é, eu sou aquele que sou. É Moisés. Moisés voltou. O faraó tinha morrido, estava no trono o irmão de Moisés, que foi criado junto, só que ele era egípcio, né? A hora que ele chega, o faraó: oh, meu irmão, Moisés. Que saudade. Ô Moisés, que moda que é essa? Tá bem sem estilo, hein? Tá bem sem estilo. Cabelo grande, não faz barba. Não, vamos aqui dar um trato em você, vamos colocar uma roupa de dignidade. Falou: não, meu irmão, você não está entendendo. Eu voltei em nome do Deus Altíssimo, que é superior a todos os deuses aqui do Egito. E Ele me enviou até você com um recado: liberta o meu povo, porque se você se negar, acontecerá no Egito que você nunca viu. Daquele momento mudou. A hora que o seu irmão viu aquele Moisés, disse: não é o que saiu, é outro. Assim é você, meu filho. Quando você tem um encontro com Deus na sarça ardente, as pessoas te reconhecem, mas não era aquela menina que bebia. Ela está na igreja, no grupo de jovens. Não é aquele homem que traía, que roubava. Agora está rezando, está fazendo caridade. Não é aquele jovem que usava droga. Agora está estudando. Não é aquela menina que batia na mãe, agredia os pais. Agora está carinhosa. Você está entendendo? Quando você tem aquele contato com a sarça ardente, Deus muda o seu coração, Deus muda a sua vida, e você assume a sua missão principal, que é agradar a Deus e ser bênção na vida das pessoas. Por que as pessoas não mudam? Talvez porque elas não encontraram ainda o Deus verdadeiro. Talvez ela não se deixou queimar pela sarça ardente. Talvez ela não tirou a sandália para pisar na terra santa. Toda vez que Deus se revela a alguém, Ele tem uma missão para esta pessoa. Eu não tenho dúvida da minha missão aqui na terra. Graças a Deus eu sei direitinho para que eu nasci. Você descobriu já a sua missão aqui na terra? Você descobriu por que Deus te chama como um dia chamou Moisés? Moisés tinha a missão dele, eu tenho a minha, você tem a sua. E a nossa missão sempre é voltar ao Egito, voltar à nossa história, redescobrir a nossa origem, voltar ao primeiro amor, mas agora com Deus verdadeiro, agora para libertar também os outros. Amém? Não tenha medo de responder: aqui estou, quando Deus te chamar. Porque aquele Deus que apareceu para Moisés
numa sarça ardente, Ele vai agora entrar aí na sua casa, na sua TV, no seu computador, no seu celular, no Santíssimo Sacramento. Olhando para Jesus na hóstia consagrada, ali está o fogo ardente de Deus. Ali está o grande sol da nossa fé. Por isso o formato do ostensório é um sol, para aquecer o nosso coração e para queimar a face desnuda do nosso ser, nós que nos aproximamos dele, porque ele se aproximou de nós por primeiro. Receba a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento. Cantemos. No princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós cremos na Tua presença real no Santíssimo Sacramento. Obrigado, Jesus, por ficar conosco nesta hóstia consagrada. E muito obrigado, Jesus. Não sabemos nem como te agradecer pelo dom da fé. A fé é o maior dom que o ser humano pode receber, cultivar. Quantas pessoas olham para o ostensório e só vem uma hóstia, um pão, mas o nosso coração nos diz: é o Senhor, e nós sentimos a Tua presença. É por isso, Senhor, que nós depositamos a Teus pés, junto com este incenso, os nossos pedidos, o nosso agradecimento, as nossas intenções, tudo aquilo que nós trazemos para este momento de adoração, nós depositamos aos Teus pés. Assim como esta fumaça vai tomando conta do nosso santuário, assim como a fumaça do incenso, ela sobe aos céus, que subam a vossa presença, tudo que somos, tudo que temos, as nossas necessidades, as nossas tristezas, também a nossa alegria. Colocamos a Teus pés as coisas que deram certo para a gente e aquelas que parecem que não deram, mas Tu tens a hora certa para tudo, Senhor. Na Tua presença, eu quero tirar as minhas sandálias, porque a terra é santa. Qual é a sandália que você precisa tirar para estar na presença de Deus? O que precisa sair da sua vida, da minha vida, para que tenhamos uma caminhada de conversão? Aquela sarça ardente se revela aqui neste altar. Deus visitou Moisés, Ele visita a cada um de nós. E tomara, meus irmãos, que quando Deus nos visitar, que Ele nos encontre ocupados. Todo mundo já escutou isso. Mente vazia, oficina do diabo. Uma pessoa desocupada, ela fica procurando o que não perdeu. Veja que quando Deus procura Moisés, Ele está trabalhando. Deus não procura um desocupado, mas Deus procura uma pessoa que está ocupada, porque aquele que se ocupa das coisas da vida se ocupará das coisas de Deus. E aquele Deus que se revela a Moisés há de se revelar a cada um de nós, se dele nos aproximarmos. Este é o convite para todos nós. Se aproxime de Deus. Se aproxime desta adoração. Você que está em casa, coloque o teu coração nesta adoração. Deus, Ele te conhece.
Quando Moisés se aproximava dele, Deus chamou Moisés pelo nome. Hoje ele diz o seu nome. E receba a palavra de Deus para você nesta manhã. Graças aos meios de comunicação católica, nós somos agora dezenas de milhares. Mas o Senhor diz a cada um: veja-se sozinho aqui na presença do Senhor. Deus está dizendo para você: eu vi a sua aflição, eu ouvi a sua oração, eu conheço o seu sofrimento, e eu estou aqui para te libertar. Aquilo que Deus disse para Moisés a respeito do povo que estava no Egito, Ele diz agora a mim, Ele diz a você. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei se é a doença, o desemprego, uma desilusão, uma depressão, a ansiedade, uma dívida. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas Deus está dizendo para você: eu vi a sua aflição, eu escutei a sua oração, eu conheço o seu sofrimento, e eu estou aqui para te libertar. O Senhor, Ele quer libertar o nosso coração. Ele quer libertar a nossa vida. Ele quer que tenhamos liberdade espiritual. A maior libertação que Deus pode conceder a alguém é a conversão, é ser livre do seu pecado. Hoje você está preso em quê? Talvez você seja uma pessoa presa no seu vício, no alcoolismo, na pornografia, na masturbação, na mentira, talvez no cigarro. Quantos adolescentes e jovens estão presos naquele cigarro eletrônico com aroma, tudo para enganar, tudo para viciar. Talvez você está preso num relacionamento abusivo. Todos já viram que esse seu namoro só está te deixando pior, mas você não consegue se libertar. Talvez você esteja preso nas mãos de um agiota. Talvez é o seu filho que está preso, é a sua filha que está presa. Mas a leitura diz: eu vi a sua aflição, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento, e eu desci para te libertar. E aqui há algo que passa despercebido quando as pessoas leem esse texto do Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Veja o verbo que Deus usa conversando com Moisés. O verbo é descer. Eu desci para te libertar. Aqui a gente pode fazer uma pergunta: o que eu preciso fazer para que Deus desça para me libertar? A resposta está no versículo 1. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Quando eu leio na Bíblia montanha, monte, vem à nossa mente a ideia de subir. O monte de Deus, o monte Horebe. Aqui está a resposta, meus irmãos. O que nós precisamos fazer para que Deus desça no nosso coração para nos libertar? Nós precisamos subir. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos adorá-lo. Você que está nesta adoração, tenha certeza, você subiu na presença de Deus. Você subiu na presença de Deus. E Deus desceu para te libertar. Diga para o Senhor: eu não sei como, eu não sei quando,
e eu não sei onde, mas uma coisa eu sei: o Senhor vai me libertar. E talvez, meus irmãos, seja este o motivo de ainda não experimentarmos a libertação que Jesus quer para nós. Nós nos apagamos. Não deixe a sua fé se apagar. Não deixe a sua esperança se apagar. Não deixe o seu amor se apagar. Certa vez, eu indo para Itaúna, aqui pertinho, onde a minha mãe mora, no meio da estrada, mas me deu uma dor de cabeça. Aí eu cheguei na casa dela, a cumprimentei, tomei água, sentei no sofá, fiquei assim mais quieto, amuado. Minha mãe viu que tinha alguma coisa. Ela usou exatamente a palavra apagar, apagado. Ela me disse assim: ô Christian, o que aconteceu? Você chegou hoje apagadinho? Às vezes na nossa vida, nós nos sentimos assim, apagados, sem esperança, sem força, sem sonho, sem vontade. Acenda, Senhor, o teu fogo no meu coração. Que essa sarça que queima, ela possa tocar a face do meu ser, enchendo-me com teu amor. Porque eu creio, Senhor, que o meu Deus é aquele que vê a aflição. O meu Deus, Ele ouve o clamor. O meu Deus conhece o sofrimento. E o meu Deus haverá de libertar-me. Deus, Ele vê. Deus, Ele ouve. Deus, Ele conhece. Deus, Ele liberta. Você pode rezar assim no seu coração: Deus me vê, Deus me ouve, Deus me conhece, Deus me liberta. Essa é a sequência. Você pode rezar isso: Deus me vê, Deus me ouve, Deus me conhece, Deus me liberta. Deus, Ele nos vê. Deus, Ele nos escuta. Quando nós rezamos, Ele ouve. Só existe uma oração que fique sem resposta, é aquela que não é feita. E Deus é aquele que me liberta. O Senhor me perdoa de toda culpa. O Senhor me cura de toda enfermidade. Da sepultura Ele salva a minha vida e me cerca de carinho e compaixão. Maravilhoso. O Senhor me perdoa de toda culpa. Ele cura a minha enfermidade. Da sepultura Ele salva a minha vida e Ele me cerca de carinho e proteção. Que terminada esta adoração, recebendo a bênção, que você possa trazer para o seu coração toda esta palavra e viver isso no seu dia a dia. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que aqui está, aqueles que nos acompanham de casa, pela TV, pelo YouTube. Abençoe, Senhor, os objetos colocados perto da TV para esta bênção: peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, de motorista, remédios, alianças, chaves, fotos de família. Abençoe esses terços, escapulários, imagens, todo objeto religioso. Abençoe esta água, este sal e este óleo, para que usados como sacramentais recordem as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal. Que assim seja. Amém. Recebamos a maior bênção, a bênção de Jesus na hóstia santa. Seria uma loucura a pessoa que está nas trevas dizer que não existe luz. Não, a luz existe. O sol nasceu. O dia está lindo, mas a pessoa está intocada. Ela está num quarto e ali não há brechas para que a luz ela possa entrar. Meus irmãos, o mundo é este quarto.
Se você não abrir a janela e as portas do teu coração, a luz de Cristo não entrará na tua vida. E ela já nasceu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acolho mais uma vez os que estão de maneira presencial aqui no santuário, você que acompanha esta Santa Missa da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Meus irmãos, vale a pena dizer o óbvio, certamente todos vocês já sabem, mas vale a pena lembrar. É muito importante o pão da Eucaristia, presença real, corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor. Mas é muito importante o pão da palavra. Hoje, graças a Deus, pelo menos a maioria das pessoas da nossa Assembleia, elas têm uma formação mais apurada. Mas lembro-me, quando era coroinha, acólito, leitaúna na Matriz de Santana, nós não tínhamos lá, então, a pastoral da acolhida. Então os acólitos e coroinhas que ficavam na porta da igreja entregando o folhetinho. Quantas e quantas vezes as pessoas chegavam muito atrasadas na missa e perguntavam assim: mas até que hora que eu posso comungar se eu chegar na missa? Que na cabeça das pessoas, elas iam à missa só para comer. Se eu receber a hóstia, valeu. Elas não davam importância à palavra, às leituras, à própria pregação do sacerdote. Hoje, nós sabemos que Deus nos alimenta por essas duas vias: o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Você de casa que nos acompanha há tempos, aqui no Frei Galvão no domingo, nós dedicamos um tempinho um pouco maior para nos aprofundarmos pelo menos na leitura dominical. O ideal seria que nós nos aprofundemos nas leituras diárias, mas não sendo possível para todos, a do domingo tem que ficar bem diluída para que nós entendamos o que aconteceu e o que acontece com a palavra que é perene. Dito isso, meus irmãos, faço-lhes uma pergunta. Se você já dormiu numa casa de roça, na fazenda, no sítio, principalmente aqui em Minas, onde as janelas são de madeira, se ninguém te chamar e você estiver cansado, e você ficar esperando o raio do sol te acordar, você vai levantar meio-dia, 1, 2 horas da tarde, que toda hora que você abre o olho, o quarto está escuro, e muito escuro. Aí você abre o olho e diz: ih, é madrugada. Aí você volta a dormir. Passa 1h30, 2 horas, você abre o olho de novo. Demorando o sol nascer, hein? Volta a dormir de novo, até que alguém bate na porta. Ô, vagabundo, ô preguiçoso. Brincando, né? Levanta aí, tá na hora do almoço. Mas quantas horas já são? 1h da tarde, meu filho. Aí você levanta meio assim, tortuado. Você abre a janela, mas aquele sol rachando. Só que a janela é de madeira e o sol não passa. Seria uma loucura a pessoa que está nas trevas dizer que não existe luz. Não, a luz existe. O sol nasceu, o dia está lindo, mas a pessoa está intocada. Ela está num quarto e ali não há brechas para que a luz ela possa entrar. Meus irmãos, o mundo é este quarto. Se você não abrir a janela e as portas do teu coração, a luz de Cristo não entrará na tua vida. E ela já nasceu. A primeira leitura diz que o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Isso está no profeta Isaías, no capítulo 8. A luz é Jesus. Mas se você está nesse quarto escuro, com a porta trancada, com a janela fechada, principalmente em zona rural, janelas de madeira, se você não abrir a janela, o sol não te iluminará. E aqui, meus irmãos, não vale desculpa e nem procurar culpado, alegando que você não sabia que o sol já tinha nascido. Isaías solta aqui a profecia que vai se realizar no Natal de nosso Senhor, que nós celebramos há pouco. Aquela criancinha na gruta de Belém é a luz de Deus. O povo que andava nas trevas viu essa grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Ou seja, não há problema algum de lá para cá. Se há algum problema, é de cá para lá. Então muitas vezes as pessoas reclamam que a vida está difícil, que elas não têm alegria, que a vida não tem sabor, que é um problema atrás do outro, uma tristeza atrás da outra. A pergunta é: será que você já conseguiu abrir a janela? Será que essa luz de Cristo, ela já refletiu na tua vida? Porque Isaías vai dizer também: fizestes crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Fizestes crescer a alegria e aumentar a felicidade. Quem que faz isso? O próprio Deus.
O nosso problema é que nós procuramos alegria e felicidade nas coisas perecíveis. E colocamos ali a nossa vida, colocamos ali a nossa esperança. Eu esperava demais em fulano de tal, e ele me decepcionou. Eu comprei uma coisa caríssima, já estragou. Eu comprei um carro importado, já bateram nele, está amassado. E a nossa vida é assim. E as pessoas vão ficando tristes, infelizes, abatidas, sombrias, porque elas colocam a felicidade e a alegria em coisas que passam. Isaías está dizendo com clareza: é Deus quem faz crescer a nossa alegria, é em Deus que vai aumentando a nossa felicidade. Eu tenho comparado muitas vidas, estou falando mal, nem vou falar o nome da marca aqui, né? Mas é um chocolate que a gente gosta muito, que tem aquelas barras grandes, né? É sinônimo de menino. Se você não fala menino, tem essa outra palavrinha. A barra, meu filho, continua do mesmo tamanho. Mas aqui para nós, não é? Quem é da década de 80 e 90, você lembra o tabletaço que era. Era uma coisa, não. O preço ficou o mesmo. Mas o chocolate, quanta diferença, está quase uma folha de papel. Vão diminuindo e tira daqui, tira de lá e diminui. E a coisa ficando tão fina, tão sem graça, que nem o sabor na boca fica. E eu já visitei a fábrica e perguntei lá para o funcionário: por que está essa merreca? E qual que é a desculpa do cara para mim? Para cima de mim, meu filho? Mas eu não falei nada, né? Não, fala comigo assim, é porque na década de 80 e 90, as famílias eram muito numerosas. Então era uma barra para a família toda, então tinha que ser. Hoje em dia, a família é pouca gente, tem um filho só, quando é dois, então esse aqui é suficiente. Eu falei, tá bom, eu vou acreditar na desculpa, né? Meus irmãos, cuidado, porque a nossa vida espiritual, ela pode estar parecendo com essa barra de chocolate. Ela vai minguando, ela vai diminuindo, ela vai perdendo a espessura, ela vai perdendo o valor, porque nós não estamos procurando no lugar certo a felicidade e a alegria que vem de Deus. Padre, de maneira concreta, como que faz isso? Você vai começar a namorar, coloque o seu namoro em oração e pede para Deus abençoar aquele rapaz, abençoar aquela moça, para que tudo concorra para o seu bem e santificação. As pessoas não rezam, as pessoas não perguntam se é para ser, as pessoas não colocam o relacionamento em Deus. Eu vou namorar porque eu quero namorar, vai ser assim e vai ser com essa. Passa pouco tempo, o sofrimento está batendo a porta. Eu fui traído. A pessoa me abandonou. Terminou comigo por mensagem ou WhatsApp. Nem me olha, eu entro num lugar, se a pessoa está, ela sai. Será que lá no início você colocou a felicidade e a alegria que seria fruto deste namoro em Deus? Ou você colocou a felicidade e a alegria nesta pessoa que é perecível? Eu vou ser feliz e alegre quando eu trabalhar naquela empresa e receber tal salário. E a pessoa percorre isso. Ela pode até estar na empresa, ela pode até receber aquele salário, mas é um saco roto, é um saco furado, é um coração que não sustenta. Passa pouco tempo, ela se vê deprimida, problemas no trabalho, competição empresarial, um passando a perna no outro, você acaba pedindo para sair e lá na frente você vai dizer: meu Deus, se eu soubesse que tinha sido assim, nem na porta eu passava. E era o seu sonho maior. Por que essas coisas acontecem? Você queria trabalhar, você fez tudo para trabalhar, você queria aquele salário, mas você não colocou em oração. Senhor, Tu és o fundamento da minha alegria, da minha felicidade. Eu tenho sonho de trabalhar neste local. Se é para mim, abra as portas. Se não é para mim, me indica qual é o meu caminho. Onde o Senhor quer que eu esteja? A gente não reza no início, mas reza no final, quando o leite já derramou. Nós não consagramos o leite no início na vasilha. Nós rezamos quando o leite já derramou. E nós vamos aprender mais cedo ou mais tarde que alegria e felicidade é fruto do amor a Deus. E quem ama a Deus e quem encontra felicidade em Deus, alegria em Deus, tudo mais vos será acrescentado. Aí você terá um namoro abençoado, você terá uma família satisfatória, um trabalho que te realiza, um casamento santo, filhos rebentos de oliveira no seio da tua casa. É só alegria, é só bênção. Mas se você colocar Deus como seu fundamento, Isaías vai dizer ainda mais: todos se alegram na presença de Deus, todos se regozijam na presença de Deus. Ele faz duas comparações. Na presença de Deus nós temos alegria como ceifeiros da colheita, e nós ficamos exaltados como os guerreiros que dividem os despojos. Está aí na primeira leitura. O que significa ceifeiros na colheita? Eles foram com o balaio vazio e voltaram com o balaio cheio.
Eles foram colher uvas e tinha muita. Foram colher trigo e tinha muito. Foram pegar figo e tinha muito. Ceifeiros alegres no dia da colheita. Qual que é a nossa tristeza? Quando você faz tudo o que pode fazer, você vai com o cesto para a colheita e volta com o cesto vazio. Essa é a tristeza de muitos corações. Que confiou na mulher, confiou no amigo, confiou no parceiro de negócio, confiou no bitcoins, confiou em tudo, mas não confiou em Deus. Aí vai com o balaio vazio e volta com o balaio vazio. Você não tem alegria dos ceifeiros na colheita. E o segundo exemplo são os guerreiros. Os guerreiros que dividem os despojos. O que seria um despojo? No plural, despojos. É aquilo que os guerreiros pegavam depois de vencer o outro exército. Se era numa cidade, tudo que a cidade tinha de valor, eles pegavam. Se era um exército, pegavam as melhores armas, espadas melhores, escudos, etc. E não há vitória sem batalha. Aqui, meus irmãos, a pergunta é uma. Agora é você no espelho da verdade. Não interessa para o padre, não interessa para quem está do seu lado. Interessa você. A sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, o seu estudo, as suas amizades têm trazido para você alegria e felicidade? A sua vida, ela está crescendo na alegria e a felicidade está aumentando a cada dia? Você pode dizer, olha, em 2026, começamos agora, porque estamos no primeiro mês ainda, em 2026, e essa palavra se cumpre na minha vida. Eu estou alegre como um cefeiro na colheita. Estou exaltado como guerreiro que divide os despojos. Ou você é da turma, minha cesta está vazia. E na verdade o despojo quem levou foi o outro, eu é que perdi, o outro é que ganhou. É preciso, meus irmãos, abrir o coração. É preciso escancarar a janela. É preciso deixar que a luz de Cristo ilumine a nossa vida para que tenhamos alegria, felicidade, fartura e vitória. 4 presentes de Deus: alegria, felicidade, fartura e vitória. A pergunta é: a sua vida hoje tem felicidade, alegria, fartura e vitória? Sim! Glória a Deus. Não, a janela está fechada, né? Aí Jesus vai dizer no Evangelho qual é o problema. Por que você não tem uma vida de alegria, felicidade, fartura e vitória? Porque falta abrir a porta da conversão. Falta a mudança de vida. Falta abandonar o que deve ser abandonado. Falta limpar o interior. Falta deixar a luz de Deus entrar. Tem um canto muito bonito na igreja, que o refrão é assim: deixa a luz do céu entrar. Ninguém se conhece, né? Deixa a luz do céu entrar. Abre as portas. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar, porque a luz já está aí. Mas se você entrar num quarto, fechar a janela, a luz não pode entrar. Então o problema não é com a luz, meu filho, o problema é com você. Pai, por que eu não tenho uma vida feliz, alegre, com fartura e com vitória? Aí uns vão dizer: é porque Deus não me abençoa, é porque Deus abençoa o outro. Não, meu filho, a questão não é Deus, a questão é você. Por que Deus abençoa um e não abençoa o outro? Sendo que Jesus disse: meu Pai, Ele faz cair a chuva sobre justos e injustos. O sol, Ele brilha sobre santos e pecadores. A graça de Deus é para todo mundo. Mas o seu coração frutificará de acordo com a tua vida. Que as pessoas hoje adoram encontrar desculpa e culpado. E a palavra vai dizer que a chuva é a mesma. Pensem, compadre, aqui, só para você exercitar a mente. Está chovendo numa plantação, num pomar. Presta atenção no exemplo. Nós temos lá um pezinho de limão, temos lá um pé de manga, temos uns pés de moranguinhos. Vamos ficar com esses 3 aí. A chuva está caindo. A chuva que cai na manga, desse tamanho, doce, amarela, suculenta. A chuva que cai no morango, que não é amarelo, vermelho, grande, suculento. A chuva que cai no limão, vamos apertar a situação, limão capeta, será que você me entende? Põe um capeta nisso aí, um limão capeta, grande, mas azedo. A chuva, meus irmãos, que gerou a manga doce, é outra, porque outra água caiu no limão azedo, sim ou não? Não, a chuva é a mesma, mas cada árvore dá fruto de acordo com a sua espécie. Tem gente que dá fruto de descrição, discrição, educação, perdão
Outras pessoas estão fruto de fofoca, de maldade, de cinismo. A graça de Deus é a mesma, mas cada um vai responder à própria vida de acordo com as suas opções. A graça de Deus cai na sua vida igual cai na minha, igual caiu na vida dos santos. Aquele que é uma bela mangueira vai dar frutos doces. E olha, porque pé de manga ele é extremamente exagerado, né? Olha um pé de manga, quantas mangas ele concede na estação. Quem tem pé de manga em casa está rezando para alguém ir lá chupar. Ninguém dá conta de consumir o que é abundância. Eu gosto muito de um ditado de um poeta, que não me lembro o nome agora, mas é brasileiro, que ele vai dizer que toda fruta é um sorriso e que a melancia é uma gargalhada, né? Quer dizer, é abundância, é grande. Aí está lá o limão, capeta. Porque tem gente que é um limão, se não é um limão capeta, é usado pelo capeta, né? Para tirar o sossego dos outros. Aí a pessoa dá um limão e ela começa a culpar a vida, começa a culpar as pessoas, começa a culpar o solo, começa a culpar a chuva. Ah, mas eu sou assim, é por causa são os vítimas da sua família, os vítimas da sociedade, os vítimas dentro da igreja, todo mundo vítima, ninguém está produzindo nada. A culpa é da luz, é da chuva? Não, a chuva da mangueira é a chuva do morango, é a chuva do limão. É por isso que a leitura vai dizer: se as pessoas têm alegria, felicidade, fartura e vitória, e você não tem, você tem que parar de olhar para o outro e ver qual é o problema na sua vida. Por que as pessoas são abençoadas e eu não sou? Por que as pessoas são felizes e eu não sou? Por que as pessoas têm fartura e eu não tenho? Por que as pessoas têm vitória e eu só tenho derrota? Nós ficamos buscando a resposta fora. E Jesus no Evangelho vai dizer: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. Aqui é o segredo: sem conversão não há libertação. Vamos repetir isso? Sem conversão não há libertação. Vocês já sabem, né, com certeza a maioria já sabe, que eu terminei no ano passado o meu curso de exorcista da igreja. E lá, entre tudo que nós aprendemos em aulas exaustivas, difícil, os professores disseram: a pessoa ela quer libertação, mas ela precisa de conversão. Que as pessoas vão chegar perto de você falando: ah, eu tenho um mal na minha vida, ah, tem um demônio na minha vida, tem um capeta lá dentro de casa. Eu vim aqui, eu fiquei sabendo que você é padre exorcista, coloca a mão na minha cabeça e me livra disso. É assim que as pessoas querem, porque elas não querem conversão, elas querem se livrar do mal e continuar na vida de pecado de sempre. Primeira coisa que você leva uma pessoa que nos procura com qualquer mal na vida. Primeira coisa, as pessoas não entendem isso, mas é assim que a igreja forma os padres exorcistas. Não faça oração alguma de libertação para a pessoa. Você vai escutá-la, você vai acolhê-la, você vai abençoá-la, e só, nada mais do que isso. E você vai passar para ela uma receita. Assim como você vai no médico e você quer uma cura física e o médico te passa uma receita, o padre vai passar uma receita para a pessoa. E qual é a receita? Posso falar em público, não há segredo algum. Eu vou colocar a pessoa no estado de graça. Ela precisa entrar neste movimento que se chama conversão. Então eu vou dizer: ah, minha filha, você veio me procurar, você está tendo ataque satânico, está tendo crise, está quebrando tudo, então vamos primeiro equilibrar o seu espiritual. Quanto tempo tem que você não se confessa? Quanto tempo tem que você não comunga em estado de graça? Quanto tempo tem que a sua família não reza o terço todo dia? Quanto tempo tem que você não lê o evangelho do dia, todo dia? Então eu vou te passar aqui a receita, está aqui a receita, ó. Eu não posso te confessar, que como eu vou te atender na libertação, eu não posso ser o seu confessor. Então procure um padre, faça uma revisão de vida profunda, procure uma conversão sincera e confesse principalmente os pecados mortais, os pecados que a gente diz cabeludo, aqueles pecados que você cometeu vida fora e não se confessa há anos, e não se confessa e está que comunga, não se confessa e está e comunhão em cima, pecado mortal e comunhão em cima. E as pessoas não entendem que a sagrada comunhão para pecado mortal é trampolim para condenação. Quem não discerne o corpo e o sangue do Senhor, e quem está em pecado mortal, não se aproxime da comunhão. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, uma confissão da vida. E eu passo para ela aqui, ó, aqui é o exame de consciência. Tudo isso aí é pecado, marca os que você tem e se confessa. E ela vai procurar um padre, e vai fazer a confissão. E eu digo para ela: depois da sua confissão, vá à missa e comungue. Todo domingo, missa e comunhão. Vá à missa e comungue.
Se você não puder comungar, porque tem pecado mortal, confesse, vá à missa e comungue. Primeiro, confissão. Segundo, Eucaristia. Terceiro, terço diário em família. Diga à sua família toda que você precisa deles para que você seja liberto deste mal que você está me dizendo que está na sua vida. Aqui eu não sei se tem ou não tem o mal, mas suponhamos que você está me dizendo uma realidade. Não se combate o mal longe de Nossa Senhora. É ela que pisa na cabeça da serpente. Deus diz: colocarei inimizade entre ti e os descendentes dela. O diabo tem ódio de Maria, então coloque Maria na tua vida. Chame a sua família para rezar o terço todo dia. Não demora mais do que 25, 30 minutos. Não é possível que você que está aí falando que tem ataque, tem um demônio na sua vida, um diabo na sua casa, você não tem meia hora para rezar um terço. Então reúna a sua família. E não é só você não, é a sua família inteira. Reze o terço. Quarto, leia o evangelho do dia, todo dia. Isso não demora 3 minutos. Tem aplicativo, pode ir na Bíblia, você pode ouvir padre lendo, irmã de caridade, isso aí não falta. Tenha contato com a palavra de Deus. E por último, antes de dormir, reze com tranquilidade o prólogo de São João, que é aquela introdução antes de começar o evangelho. No princípio era a palavra era Deus. Está a receita, está aqui minha filha, vai fazer isso aí. Daqui a 15 dias você volta. Vocês estão prestando atenção nisso? É agora, entre aspas, que o bicho pega. Isso não está pegando ela, né? Passa 15 dias, ela volta. Voltei. Tá bom. Você vai me dar a bênção hoje? Calma lá, Guandô. Você fez a confissão de vida? Fiz. Você está indo na missa todo domingo, está comungando? Faltei 2, uma eu fui. Você está rezando o texto todo dia? Não dá. Todo dia a gente não tem o costume, mas eu rezei. Desde que o Senhor me deu essa instrução, por semana uns 2, 3 eu rezei. Está lendo o evangelho? Mais ou menos. Tem dia que dá, tem dia que não dá. E está rezando o prólogo antes de dormir? Rezei no início, depois eu me senti mais calma, não rezei mais não. Meus irmãos, os senhores sabem qual é a orientação que a igreja me dá para um caso desse? Os senhores sabem ou não sabem? Então, se os senhores não sabem, vocês vão ficar sabendo. Para quando acontecer, vocês já virem sabendo o que te espera. Olha, minha filha, está aqui um cartão amarelo para você. Não tem bênção, não tem orientação e eu não vou te atender. Eu vou te dar mais 15 dias para você colocar em prática o que eu te passei. E eu já vou te pedir, se você não fizer, não volte mais. Porque a conversão e a luta contra o mal, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Quem é a principal interessada em ficar livre de uma tentação demoníaca, de uma presença do mal na sua vida, na sua casa? É a pessoa, ela é a primeira interessada. Agora, meus irmãos, você pede para a pessoa fazer uma confissão, a pessoa não faz. Pede para ela rezar um terço em família, não dá tempo. Pede para ir à missa comungar, eu faltei, eu não estou lendo a Bíblia. Então, meu filho, você está gostando do capeta que você tem. Então fique com ele e me deixe em paz. As pessoas querem que a igreja tire o mal, mas elas não querem o quê? A conversão. É por isso que no curso de exorcista, os padres falaram exaustivamente para os padres que fizeram o curso. Foi lá no Rio de Janeiro. Ano que vem tem o último módulo em Roma, mas é só para concluir, porque Roma tem que dar a chancela, né? Foi lá no Sumaré. Até o cardeal do Rio de Janeiro esteve conosco lá. Os professores falavam exaustivamente: senhores padres, sem conversão não há libertação. Sem conversão não há libertação. Primeira coisa que a pessoa precisa para mudar a sua vida, para receber a bênção, para ser livre do mal: conversão. Depois da conversão, a libertação. A pessoa busca a libertação, mas ela não busca a conversão, que é a mudança de vida. Meus irmãos, você que é cristão, que é católico, certas coisas você precisa saber na ponta da língua. Eu jamais, seria uma incongruência muito grande, eu jamais vou cobrar dos senhores que vocês tenham um conhecimento bíblico e teológico de um padre, alguém que estudou anos para estar à frente de uma paróquia. Mas o mínimo que um cristão católico deve saber, o senhor e a senhora devem saber. Se alguém perguntar para você qual foi o teor, o conteúdo da primeira pregação de Jesus. Jesus viveu 30 anos numa vida oculta com a sua família. Nós temos pouca coisa que aconteceu com ele. Nós temos na Bíblia o seu nascimento, temos a fuga para o Egito, a apresentação no templo, temos Jesus com 12 anos e só. Ele aparece com 30 anos para o batismo de João. Ele vai para o deserto, é tentado pelo diabo, ele vence a tentação, ele volta e começa a sua vida pública. Aí ele começou a pregar
Ele começou a operar milagres e a libertar as pessoas do demônio. Se alguém te perguntar assim, o que Jesus fez nesta terra durante os 3 anos que ele teve uma vida pública? Saia dessa, meus irmãos, desse pessoal de rede global, desse pessoal dessa geração mimimi, a turma do Todes, sai dessa. Porque o pessoal já tem a resposta na língua. Jesus pregou o amor. Eles só sabem falar isso. Essa é a resposta clássica para quem não tem formação nenhuma, nem de Bíblia, nem de teologia e nem de catecismo. Jesus, não. A resposta é, durante 3 anos, Jesus anunciou o reino de Deus, Jesus curou os doentes e Jesus expulsou os demônios. É isso que ele fez. Ele estava pregando o reino, a conversão, ele estava curando as doenças, ele estava expulsando demônios. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se você vê alguma coisa diferente desses 3 pontos. Ou ele está pregando, ou ele está curando, ou ele está fazendo exorcismo. É isso que Jesus fez. E a minha pergunta é, depois que Jesus, são 3 tópicos, foi batizado, depois que ele foi para o deserto, e quando ele começou a vida pública, qual foi o teor da sua primeira pregação? Aqui, senhores, é uma coisa óbvia, fácil, de catequese, e tem gente que não sabe responder. E onde está a resposta, padre? No evangelho que nós lemos agora. Jesus, ele vai sair da região que ele estava, porque eles prenderam João, mataram João, e Jesus viu que ali estava perigoso para ele. Então ele vai para a Galileia. Ele sai da região da Judeia, que é o sul, ele vai para o norte, Galileia. Você fala, Jesus, Galileu, música do Padre Zezinho, um jovem Galileu. E por que Jesus vai para a Galileia, onde diz aqui, território de Zabulon, de Neftali? Porque ali os gentios se misturam com os judeus. É uma terra de ninguém, é um lugar onde as pessoas não dão grande valor. Você já conversou com alguém que nasceu num lugar muito pequeno, numa rocinha, mas a pessoa fala que nasceu numa cidade grande? Eu conheço uns 3 por aí. Nasceu no lugar onde o Judas perdeu a meia, porque a bota perdeu antes. Longe. Onde você nasceu? Eu nasci em Uberlândia. Eu nasci em BH. É cidade grande. Mas quando você vai ver onde que ele nasceu, meu filho, é num lugar que ninguém sabe. Então ele pega um lugar maior. Só para você entender. Na época de Jesus, você queria ser alguém. Onde que você nasceu? Na Judeia. Ninguém queria a Galileia. E Jesus, ele larga a Judeia e ele vai para a Galileia. Lá ele começa o seu ministério. É por isso que Mateus, inteligente, ele conhecia o livro de Isaías, então ele vai dizer, Jesus foi para aquela região, não foi à toa. Ele poderia ter começado a sua pregação em Jerusalém, mas por que ele vai para a Galileia? Porque Isaías já tinha dito, o povo que vivia nas trevas viu uma luz, para os que viviam na região da morte, uma luz brilhou. Ele foi para a terra de Zabulon, de Naftali, ou seja, Jesus é essa luz que Isaías profetiza no seu livro. Então quando a gente fala abrir o coração à luz, não é uma luz que é uma energia, não é a luz do sol, não é a luz do seu celular, é a luz que é Jesus Cristo. Quando você abre o coração para Jesus Cristo, ele ilumina toda a sua vida, e você tem alegria, felicidade, fartura e vitória. Não sei se você quer, eu quero uma vida feliz, eu quero uma vida alegre, eu quero uma vida com fartura, principalmente espiritual, de amizades verdadeiras, de família, saúde. E eu quero muitas vitórias da minha vida. Alegria, felicidade, fartura e vitória. É por isso que no primeiro discurso daquela luz que brilhou, Jesus vai dizer, primeira palavra de Jesus, publicamente, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. Agora os senhores sabem, se alguém perguntar para você, qual foi a primeira pregação que Jesus fez, quando ele começou o seu ministério público? Conversão. Porque ele é o reino de Deus, ele está ali, então o reino de Deus está próximo. Se você conversa com quem não sabe Bíblia, e não é nem católico muito fervoroso, as pessoas já têm na ponta da língua, Jesus começou a pregar o amor, é love, é a turma dos ursinhos carinhosos. Lembra dos ursinhos carinhosos? Sai com esse negócio do, né? Eles acham que Jesus é a turma dos ursinhos carinhosos. Mas meu filho, a primeira pregação de Jesus foi exigente. Ele não falou de amor, ele não falou de aceitação, ele não falou de abraço, ele não falou de carinho, não falou de nada disso. Primeira pregação de Jesus, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E aqui uma pergunta para quem lê Bíblia. Qual foi a última pessoa antes de Cristo que pregou a conversão? Exatamente, João Batista. Ele ficava no Rio Jordão batizando, ele dizendo, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O machado já está na raiz, e aquele que não se converter será cortado. Aí vem Jesus com o mesmo discurso, convertei-vos. Meus irmãos,
Se não fosse importante, Jesus teria começado a sua vida pública com outro discurso. Jesus poderia começar a sua vida pública: amai-vos uns aos outros. Ou, aquele que ama haverá de perdoar. Perdão. Ou, não, ele tinha inúmeros temas. Ele começa com o tema da conversão. A pergunta é, meus irmãos, nós estamos neste movimento da conversão? Nós que viemos à missa, que recebemos a Eucaristia, que recebemos a bênção, que lemos a palavra, que rezamos o Santo Terço, que olhamos para os santos da igreja, nós estamos procurando uma conversão diária. Eu já disse aqui outras vezes, vou apenas tocar no tópico, que para o mundo protestante ou evangélico, a conversão, ela se dá num espaço de tempo restrito, onde as pessoas dizem: eu me converti. Eu me converti. Para o cristão católico não se diz assim. Nós dizemos: eu estou em processo de conversão. Eu não me converti, eu estou me convertendo a cada dia. Tanto é que você não se confessa uma vez só. Você vai no padre e se confessa. Passa pouco tempo, está você lá de novo. Por quê? Porque você caiu. Porque você pecou. Porque eu pequei, eu errei. Eu procuro meu confessor. Isso é um movimento de conversão. Largando o pecado e aderindo a Deus. Meus irmãos, veja o que Jesus diz. Você precisa de conversão. Jesus olha para você, olha para mim, e ele diz: você precisa de conversão. O mundo, ou o diabo, vai dizer: não, você não precisa de conversão. Você precisa de aceitação. Você precisa de inclusão. O que nós ouvimos mais hoje de pessoas que estão fora da igreja para a nossa igreja? A igreja católica tem que aceitar mais as coisas. A igreja católica tem que ser mais inclusiva. É porque o diabo tem esse discurso. O diabo vai dizer: não, você não precisa de conversão. Quem está falando de conversão? Você precisa de inclusão e aceitação. Aí você vai no evangelho, Jesus não diz nada de inclusão nem de aceitação. Ele nos chama uma vida de conversão. Ou seja, bênção as pessoas querem, libertação as pessoas querem, alegria, felicidade, fartura e vitória as pessoas querem, e conversão. E abrir a porta, e abandonar o pecado, e ter uma vida mais santa, e olhar para a vida dos santos, como eles se converteram, e como eu sou chamado a me converter. Meus irmãos, quando o coração de alguém, isso que vai dizer Bento 16, quando o coração de alguém está cheio do amor de Deus, um espírito de adoração e vigilância, maior será a sede de conversão. Quanto mais a pessoa vive longe de Deus, e ela vive os valores do mundo, ela não pensa em conversão. E eu converso com muitas pessoas, tem gente que não pensa em conversão. Elas pensam em felicidade, elas pensam em construir a vida do jeito delas. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Para o cristão a vida nunca foi sua. Jesus nos comprou a preço de sangue, e a minha vida é do jeito dele. Eu tenho que agradar a ele. A santidade é ser amigo dele. E por último, ninguém se converte verdadeiramente, ninguém muda a mente, tampouco o coração, se você continuar na vida de ontem, na vida de sempre. Para ilustrar a conversão, o evangelho nos mostra o convite aos 4 primeiros discípulos. O nome estão aí: Pedro, André, Tiago e João. São homens que estão ali e Jesus os convida. Mas não deixe passar despercebido o mais importante da resposta. Estão prestando atenção? Não deixe passar despercebido o mais importante da resposta. Estou no versículo 18. Jesus andava à beira do mar da Galileia e viu 2 irmãos, Pedro e André. Estavam lançando as redes no mar, porque eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me. Vou saltar aqui. Tiago e João estavam na barca do seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Aqui é o chamado. Atenção, o chamado ao seguimento e o chamado à conversão. Agora, meus irmãos, preste atenção. O que eles fizeram, que nós temos muita dificuldade de fazer, está no texto, escancarado, mas tem gente que não vê. É o verbo deixar. Há pessoas que querem seguir Jesus, mas não querem deixar o pecado. Querem seguir Jesus, mas não querem abandonar aquela situação que é pecado. E aqui diz: Pedro e André imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. Tiago e João
imediatamente deixaram a barca do seu pai e seguiram Jesus. Sabe o que significa a palavra deixar? É a palavra renunciar. Grandes renúncias demonstram grande amor. Para seguir Jesus de verdade, somente Jesus e a pessoa conhece o peso e o tamanho das suas renúncias. Eu não vou aqui abrir a vida, que vocês estão aqui para escutar sobre a minha vida, sobre a palavra de Deus. Mas certamente vocês já têm noção do peso e do tamanho das minhas renúncias para ser quem sou e para fazer o que faço. Grandes renúncias. Para seguir Jesus tem que deixar alguma coisa, tem que renunciar a alguma coisa. As pessoas não renunciam a nada, as pessoas não deixam nada. A coisa mais complicada hoje é você orientar um penitente na fila de confissão. Ele quer absolvição, mas ele não quer mudar de vida. Ele quer que você abençoe até pecado. É o fim da picada, né, gente? É o fim da picada. Pessoas procurando padre para abençoar pecado, não querem conversão. E é preciso deixar, é preciso renunciar, é preciso abrir mão. E eu quero finalizar essa nossa reflexão dando para você um conselho que eu faço e funciona. E se você fizer, vai funcionar. O nosso problema é que nós procuramos somente coisas grandes. Eu tenho que fazer uma grande renúncia. Na quaresma, eu não vou comer doce nenhum. E onde estão as pequenas renúncias diárias de Santa Teresinha, que ela nos ensina na história de uma alma? Pequenas renúncias todo dia. Vou te dar um exemplo simples que a gente pode fazer. Nós estamos no almoço. Aí se almoçou, eles servem uns docinhos. Você olha para aquele docinho e diz assim: não estou fazendo dieta, posso comer, mas hoje eu vou renunciar. Vou fazer esse sacrifício pequenininho. Eu vou renunciar a esse bolinho para a minha conversão e para que eu domine o que entra na minha boca. Porque Tiago 3 vai dizer: se alguém não domina a própria língua, não dominará o próprio corpo. E você vai fazendo pequenas renúncias. E a cada renúncia você vai ficando. Entrou um rapaz para a academia, adolescente. O instrutor falou: vamos fazer bíceps. Eu quero fazer bíceps, quero ser marumbado. Então tá bom. Qual peso você quer começar? Esse aqui, 14. O instrutor: quanto? 14, de cada lado. Pode pegar. Nem levantar o peso do chão, acabou, conseguiu. Vamos diminuir isso aí, meu filho. Então eu vou pegar o de 12. Vai lá. Nossa, é pesado demais. Estou te falando. Deixa eu pegar um de 10. Não foi. Pode pegar metade disso aí. Levantou o de 5, mas não vai. Vai pro de 3, meu filho. 2 vai. 2 vai, é o seu peso. Nem. Mas o meu sonho é pegar 14. Não, meu filho, você vai pegar 14. Mas para você chegar em grandes pesos, você tem que começar com pequenos pesos. Vai levantando de 2, vai comendo, vai dormindo, vai se alimentando bem. A hora que você vê, o de 2 fica mais leve. Aí você pega o de 3. O peso fica mais leve. As pessoas dizem na academia: esse peso aqui ficou leve. Não, o peso ficou leve. Você ficou mais forte. E quando você assustar, você já está levantando de grandes renúncias. Começam com pequenos pesos. É pequenininho. É um docinho hoje. Você tem uma fofoca para contar. Isso eu não vou falar hoje. Vou mortificar minha língua. Não vou falar. Para minha santificação. Ficou calado. Você podia fazer algo que não deve. Não. Vou me renunciar a isso. A hora que você vê, você começa a ter autocontrole espiritual. E você começa a experimentar 4 coisas na vida: alegria, felicidade, fartura e vitória. Quando você começa a renunciar às coisas por causa de Jesus, essas 4 situações acontecem na sua vida. Meus irmãos, cuidado. Não adianta mentir, nem para Deus e nem para você mesmo. Lá dentro de nós, dependendo da vida que você leva, lá dentro, lá no fundo, se você prestar atenção, a sua vida diz para você assim: não é isso, tem algo errado aí. Por isso que você está uma pessoa vazia, triste, problemática. Pessoas que ficam tentando se afirmar o tempo todo, agressividade, não sei o que. É lá dentro a questão. O povo que estava nas trevas viu uma luz. Para aquele povo que estava na sombra da morte, uma luz brilhou. Deixa a luz de Jesus entrar na sua vida. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós. E nós teremos alegria, felicidade, fartura e vitória. É a primeira pregação de Jesus na sua vida pública.
abandonar o pecado e ter uma vida cada vez mais próxima ao Deus da vida. Sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Santos ou nada. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.